Abacuque, aí continuando a exposição. A semana passada nós vimos o verso 2 e 3 e hoje estaremos entrando no verso 4, provavelmente vamos ficar somente no verso 4, né? E deixar o verso 5 para uma próxima semana. Mas eu gostaria de fazer essa leitura mais uma vez do verso 1 até o verso 5 e aí dar continuidade, fazendo um retrospecto que nós vimos domingo passado. Diz assim a palavra do Senhor: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Queridos, como eu falei anteriormente, eu gostaria de fazer um retrospecto inicial do que havíamos falado na semana passada. Nós vimos lá a semana retrasada o primeiro verso, ficamos ali no primeiro verso da introdução aí, de Abacuque, trazendo alguns ensinamentos que o livro nos dá. E eu disse que a nossa perspectiva na exposição do livro não seria somente expor o livro, ou seja, trabalhar versículo por versículo, mas trabalhar também a doutrina ou alguns aspectos que estão por trás daquilo que Abacuque está vendo e ouvindo da parte do Senhor, e que eu poderia passar superficialmente, citar essas coisas como a providência retributiva, que gastamos um tempo assim considerável falando sobre isso, e esse é o aspecto presente aqui no livro de Abacuque, essa providência retributiva do Senhor, mas iríamos tocar sobre alguns assuntos que estão na superfície desses textos e que seria importante para nós, no contexto que nós estamos vivendo, trazermos à luz, porque estamos vindo de uma época completamente diferente da nossa, num contexto um pouco diferente do nosso, ou muito diferente do nosso, e nós, leitores e ouvintes da palavra de Deus nesse século, precisaríamos nos situar com relação a isso e a esses temas que são abordados aqui, tratá-los também. Então nós vimos no verso 2 e 3 a resposta de Deus a Abacuque, e nessa resposta que nós começamos a apresentar, aprendemos que, falando sobre algumas coisas que apresentamos na semana passada, a sua revelação está voltada para a igreja como corpo de Cristo e consequentemente para o crente dentro desse corpo. Não é uma revelação pessoal, subjetiva a respeito dele, nem tem um caráter individualístico, terapêutico, como se vê hoje em muitas pregações ditas evangélicas ou cristãs. A segunda coisa que aprendemos, nesses versos 2 e 3, que ele deveria escrever de modo claro e permanente para que ficasse registrado para outras gerações. E aí vimos que dentro desse contexto, Deus estabelece tempos e épocas para a concretização dos eventos que vão apontar para o fim. Percebam que o que estava acontecendo com Israel aqui, e que tinha um aspecto pontual também, mas também apontava para o último dia. E como espelho daquilo que iria acontecer nos nossos tempos, ou vai acontecer, como nós vemos em Apocalipse, que ele chama esse mundo de Babilônia, e que essa Babilônia que oprime e que mata aos servos do Senhor, ela seria justiçada. O Senhor traria sobre esses o seu juízo. E aí nós vimos que Deus tem um tempo determinado para a sua obra. Como citamos Pedro, a vida do Senhor não retarda, como muitos pensam. Ele tem um tempo determinado e é o tempo dele. Nós vimos também que essa aparente demora na concretização do que Deus determinou cumpre os seus propósitos santos. Nós percebemos aqui que Abacuque está no momento em que Israel é levado, no momento anterior em que Israel seria levado, Judá em especial, seria levado para a Babilônia e passaria 70 anos. E aqui nós já estamos vendo o Senhor
falando dessa aparente demora na concretização do que Deus determinou, cumprindo seus propósitos santos. E nós vimos que a longanimidade de Deus estaria se apresentando ali, nesses momentos, para salvar os eleitos, para exercitar o povo de Deus na piedade e na fé em Deus. E essa demora tinha esse caráter também. Nós vimos também, quando ele diz assim, espera-o, porque certamente virá, que havia aqui uma menção a Cristo nessa passagem, apontando para aquele que viria também. E aí, nessa perspectiva, o crente, pela fé, deveria esperar por aquele que viria. E nós vimos que o escritor de Hebreus fala dessa necessidade de esperar por aquele que viria e esperar com paciência, se utilizando da profecia de Abacuque. Nós abrimos lá Hebreus, capítulo 10, verso 37, ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo verá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. O escritor de Hebreus está falando a mesma coisa que Abacuque, que deveria esperar por aquele que viria, esperar os acontecimentos e esperar com paciência, e nesse tempo o justo deveria viver pela sua fé. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui é que o autor de Hebreus faz uma relação com o que Abacuque faz. E percebemos que o desafio proposto por ambos os livros é viver pela fé em meio a um clima de tensão ou até de contradição das promessas de Deus. E antes de entrarmos no contraste que nos é apresentado aqui no livro de Abacuque, entre o justo e o perverso, ou seja, o que vive pela fé e o que vive pelo que vê, eu gostaria de recorrer a Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que o livro de Abacuque está nos mostrando aqui é o desafio que os crentes naquele período teriam de viver pela fé num clima de tensão. E nós percebemos, como eu já falei anteriormente, que as promessas do Antigo Testamento, elas eram temporais, elas se cumpriram na vida do povo de Israel. Mas não eram promessas somente temporais, nós vamos ver isso aqui também. Era como que um espelho, como que uma parábola para o que a igreja iria viver em outros tempos e na expectativa que ela deveria ter daquele que viria, que era o Cristo. E nesses momentos de tensão e dificuldade, exige-se que nós, crentes, vivamos pela fé. Agora, não esperando a primeira vinda, como era a perspectiva de Abacuque, mas em Hebreus na sua segunda e derradeira e final vinda do Senhor. Olha o que diz na continuação dos versos que eu acabei de citar, de Hebreus capítulo 10, 37 a 38, a 39, diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se veem. E eu gostaria de falar sobre esse verso, e mostrar para os irmãos, pela leitura, própria leitura que eu fiz, que não há uma separação do verso anterior com o capítulo 11. E antes de citar os exemplos da história dos homens que viveram por fé e não retrocederam, ou seja, o meu justo viverá por fé, ele faz aqui uma breve exposição do que seja fé, formulando em poucas palavras, claras e diretas, daquilo que a alma da vida cristã deveria apresentar. É interessante porque o escritor aqui não escreve uma exposição doutrinária a respeito desse tema, mas cita aspectos importantíssimos que serão vivenciados e ilustrados nas experiências passadas pelo povo de Deus,
que continuam na exposição do texto, no desenvolvimento do texto. Na vida desses homens, nós vemos claramente que eles esperaram as promessas, a eles endereçadas, com a certeza da sua concretização, tendo convicção dos fatos que eles não conseguiam ver com os olhos humanos, mas que contemplavam com os olhos da fé. É o que nós vemos em Hebreus capítulo 11, verso 13, que diz assim: e todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E é muito interessante nós percebermos isso, que a promessa deles parece aos nossos olhos que se restringia a esse mundo, mas eles entendiam que aquilo era somente uma imagem do mundo por vir. A terra prometida representava uma terra que o Senhor estava preparando e que eles iriam gozar já agora aqui, em meio ao pecado, em meio à impiedade, eles já estariam gozando disso. E é o que Jesus Cristo diz, que nós já temos a vida eterna. E nós, como igreja, quando vivemos pela fé, nós estamos antecipando e vivendo antecipadamente alguns reflexos desse reino. É por isso que nós temos tanto prazer em estar na companhia dos santos. É por isso que o culto muitas vezes nos faz muita falta. É por isso que o contato entre irmãos, a exortação, o consolo nos faz falta, porque são reflexos da vida eterna que nós já temos nesse mundo, e que Israel iria viver isso nesse mundo, mas contemplando o mundo por vir, entendendo que esse contexto em que eles viveriam nesse mundo não seria um contexto completamente perfeito, porque existe o pecado, mas seria o contexto apropriado para Deus dispensar a sua graça e termos já em nossas vidas laivos reflexos da comunhão eterna com o Senhor. Olha que João capítulo 8, versos 56 e 57 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles tinham convicção dos fatos que não viam com os olhos humanos, mas contemplavam essas coisas pela fé. E a intenção do autor sagrado é que eles levassem uma vida de fé, como se vê naqueles que pela fé seguiram a Deus nos vários aspectos da vida, aqui no contexto de Hebreus. E aí, nesses primeiros versos, no primeiro verso, ele vai classificar essa fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E apesar dessa palavra fé ter vários significados, como um corpo de doutrina específico, uma confissão da verdade a respeito de algo ou de alguém, o autor sagrado aqui está se utilizando do sentido de total confiança em Deus. E esse é o significado conforme o texto de Hebreus 11. Na galeria da fé, esses homens têm alguma coisa em comum. E qual é? Eles puseram sua total confiança no Senhor. E apesar de todas as provações e circunstâncias difíceis que viveram, eles triunfaram na fé, porque puseram sua confiança em Deus, naquele que não pode mentir. E percebam que essas coisas foram apresentadas de forma diferente. Abraão, na mudança e na perspectiva de um tempo futuro, de uma descendência que viria de uma geração morta, porque sua mulher era estéril. Moisés, pela luta e pelo conflito vivenciado tanto antes, na sua saída do Egito, como depois, na retirada do povo de Israel. E muitos outros aqui, que de forma distinta, independente da situação em que viviam, exerceram essa fé.
E nós somos chamados a viver essa fé. Não para tirar ninguém do Egito, não para mudar de uma cidade para outra, não para estabelecer uma geração prometida, mas em meio a todas essas coisas que estamos vivenciando, nós somos exercitados a confiar no Senhor e a exercer a nossa fé, e vivemos em santidade de vida em situações como essa que nós estamos vivendo. Olha o que Paulo fala em sua carta pastoral a Tito, diz assim no capítulo 1, verso 1 e 2: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esperança na vida eterna. Aqueles crentes ali do passado viveram na esfera da fé, daquilo que Deus havia prometido a eles como igreja de Cristo. E aqui mais uma vez seria interessante observar que todas as promessas de Deus estão relacionadas a um único indivíduo que é Cristo nas Escrituras e à sua igreja. Nenhuma dessas promessas eram de cunho pessoal particular, como nós falamos anteriormente na profecia de Abacuque, mas visavam a igreja como um todo, a salvação do povo de Deus e a glória de Deus na pessoa e obra de Cristo. E para o autor sagrado, fé é aderir às promessas de Deus, depender de sua palavra e permanecer fiel a Cristo. E o propósito do autor é bem claro no contexto do capítulo 11. Ele quer contrastar fé com um pecado da incredulidade que leva à apostasia. Não muito diferente do contexto de Abacuque, mesmo porque a base, o fundamento aqui é o texto de Abacuque. E o que está se vendo ali também é o quê? A fé em contraste com o quê? Com a incredulidade. E contra esse pecado, o autor de Hebreus, o autor sagrado, coloca com clareza a virtude da fé contra a incredulidade. E era isso que se esperava ali no tempo de Abacuque. E aqui no texto de Hebreus, as pessoas que recuassem e não colocassem a sua confiança em Deus, elas seriam destruídas. Mas os que criam seriam salvos. E a gente sabe, lembrando da exposição de Hebreus, que muitos crentes queriam abandonar a fé, queriam voltar ao judaísmo, porque era mais fácil eles expressarem a sua religiosidade, a sua liberdade nesse contexto do que no cristianismo. Continuarem com a fé cristã. E aí a resposta do escritor de Hebreus diz assim: estímulo também. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Um teólogo alemão, Zacarias Ursino, professor de teologia, envolvido ali na formulação do catecismo de Heidelberg, ele formulou sua fé pessoal nos seguintes termos. Olha o que ele diz: fé verdadeira, criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, não é somente um conhecimento e convicção de tudo que Deus revela em sua palavra ser verdade, mas também uma certeza arraigada de que não somente outros, mas eu também tive meus pecados perdoados, fui feito justo para sempre com Deus e recebi a salvação concedida. Estes dons da pura graça, ganhos para nós por Cristo Jesus. A Escritura diz aqui que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que eles estavam esperando? O que aqueles crentes estavam esperando na verdade? O que aqueles crentes do Velho Testamento realmente almejavam? E a resposta final do capítulo 11, verso 39, é que todos estes obtiveram um bom testemunho para a sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa. Aqueles que entendem o seu chamado, estavam na perspectiva daquele que viria, o Cristo, e de tudo que ele representava para nós, o seu povo.
Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 16, 19, 26 dizem. Eles entenderam o seu chamado, eles estavam na expectativa daquilo que viria, e não na concretização pura e simplesmente momentânea disso, mas em tudo que isso representava. Olha o que ele diz, Hebreus capítulo 11, verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, falando da situação de Abraão com seu filho. E aquilo também é uma figura da ressurreição do povo de Deus. E o verso 26, porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aí fala de Moisés, porque ele estava olhando muito além daquilo que estava ali no seu momento. Matthew Henry vai dizer que a fé e a esperança andam juntas, e as mesmas coisas que são objeto da nossa esperança são objeto da nossa fé. É uma firme expectativa e convicção de que Deus vai realizar tudo o que Ele nos prometeu em Cristo. E as promessas de Deus em Cristo não estão circunscritas a esse mundo, apesar de, como nós já falarmos, estamos nesse mundo, e aqueles que fazem parte do reino de Deus já estão gozando de uma terra que emana leite e mel. Mas isso não se refere somente ao sustento material, mas o mel e o leite que está sendo dado para a sua igreja é esse, é a palavra de Deus. Nós estamos sendo alimentados para a vida eterna. Olha o que 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4 vai nos dizer. É a firme expectativa de que Deus vai realizar aquilo que mais necessitamos nesse mundo e no mundo vindouro. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando das paixões que há no mundo. Esse texto está mostrando aqui o objetivo, para que nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos do quê? Do pecado e da morte. Inicialmente a morte espiritual, mas a morte física também, porque nós vamos ressuscitar. E vamos ressuscitar em glória. E isso se chama vida. E a ressurreição para a morte é aquela que aqueles que não receberam Cristo vão ter. E essa ressurreição se chama de morte. E é esse convencimento que é tão forte, que nos dá a nossa alma uma posse e satisfação presente dessas coisas, uma substância da alma por meio de frutos e do deleite antecipado dessas coisas. E é assim que os crentes no exercício da fé são preenchidos com um gozo inefável e glorioso. Nós já sentimos isso. E é o que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 8, vai dizer: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a ideia aqui de convicção é sentido de prova, verificação pela qual algo é provado e testado. E como é isso? Como podemos provar aquilo que nós não vemos? Matthew Henry vai dizer que a fé
demonstra ao olho da mente a realidade das coisas que não podem ser discernidas pelo olho natural. A fé é o firme consentimento da alma, a revelação divina, e a cada parte dela acrescenta seu selo de que Deus é verdadeiro. E nessa perspectiva é o total reconhecimento de que tudo que Deus revelou é santo, justo e bom. E a fé ajuda a alma a fazer a aplicação de tudo isso a si mesmo, com os sentimentos e os esforços adequados. E, consequentemente, a fé está designada para servir o crente no lugar da visão. E ser para a alma tudo o que os sentidos são para o corpo. É por isso que Abraão, quando foi chamado para ir um lugar que deveria receber por herança, ele vai sem saber para onde ia. É nessa convicção. Olha o que Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10 vai dizer. E a fé serve como olhos. Ela está no lugar da visão do crente. Porque ela vai ser para a alma tudo o que os sentidos serão para o corpo. Olha o que diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Deus aguardava a cidade que tem fundamento, a qual Deus é arquiteto e edificador. E é interessante isso. Por quê? Porque ele vai para um lugar que ele não sabe, mas ele obedece isso por fé. E a expectativa dele não era numa terra, porque ele não recebe essa terra quando ele não toma posse dela ainda vivo. E nem mesmo a sua descendência direta, Isaque. Primeiro porque ele entendia que aquilo era dele, porque o Senhor havia dado. Mas entendia que aquilo ali somente era um aspecto da promessa de Deus. Um aspecto representativo nesse mundo. Porque ele aguardava a cidade que não tinha fundamentos. Ou melhor, que tem. Não os fundamentos desse mundo. Deus estava separando o seu povo para habitar na sua cidade. E se nós olharmos Israel no Antigo Testamento, nós vamos ver que é o que Deus está fazendo com a igreja em todos os tempos. Preparando uma cidade. Não é isso que Jesus diz? Está preparando uma cidade para nós. E que cidade é essa? A cidade em que o arquiteto e o edificador é Deus. Matthew Henry diz que é apenas opinião ou fantasia a fé que não concretiza coisas invisíveis para a alma, que não estimula a alma a agir de acordo com a natureza e importância dessa fé. É engraçado porque muita gente tem pregado aí que Deus tem prometido isso, prometido aquilo, riqueza, saúde, apesar que essas coisas vêm da mão dele. E o Evangelho nos dá isso também, nas limitações desse mundo. Mas nós sabemos que essas coisas não se bastam em si mesmas. Elas apontam para algo muito maior. E nesse mundo, como o próprio Senhor Jesus disse, nós vamos ter aflição. Mas que nós vamos ter que ter bom ânimo, como o próprio Senhor Jesus teve. E nisso nós teremos que segui-lo. Ele sofreu nesse mundo, passou dificuldades por causa do Evangelho, morreu e nos chama a morrer também para esse mundo, para que possamos receber herança eterna.
Quando nossos olhos estão somente nessas coisas, nós perdemos isso de vista. Mas quando os nossos olhos estão no Senhor, nós estamos inseridos numa realidade. Uma realidade onde você olha as circunstâncias, você vê as coisas que estão acontecendo. E o Senhor nos chama a viver em fé nessa circunstância, na perspectiva eterna. Porque o nosso problema não é falta de dinheiro, não é cura. Essas coisas também são problemas, mas é consequência de um problema maior que foi destruído na cruz, que é a escravidão do pecado. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Lembra que Martin Henry diz que a fé não é opinião ou fantasia, que a fé que não concretiza coisas invisíveis para a alma, que não estimula a agir de acordo com a natureza e importância delas, não representa uma fé. Por isso que Paulo fala, vocês foram ressuscitados com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentar à direita de Deus, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E como os crentes do passado ali, que são apresentados em Hebreus capítulo 11, nós devemos viver na perspectiva desse mundo, do mundo vindouro. Vivenciando as nossas dificuldades, sabendo que as lutas que nós estamos vivendo estão relacionadas à nossa fé, e nós somos chamados a ter esperança, a expectativa daquele que com todas essas coisas está forjando em nós Cristo. Aqueles homens e mulheres da fé, eles morreram para esse mundo, e por isso tomaram as atitudes que tomaram, como a de Moisés. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o quê? O galardão. E nós temos que viver dessa mesma forma. Esse contexto de pandemia, existem crentes que estão desesperados. Nós escutamos as piadinhas aí na internet, né? As pessoas que ouvem a televisão, algumas aí vocês já viram, muito engraçadas, né? E as reportagens extremamente pessimistas, extremamente maléficas, que nos deixam com medo. Eu sempre falo, certa vez eu estava vendo um programa de televisão, há muito tempo atrás, um programa científico, falando sobre vírus, bactérias. Depois que eu vi aquele programa, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou viver nesse mundo? Como é que o ser humano tem saúde vivendo num mundo como esse, exposto a vírus, bactérias, doenças e outras coisas mais? E é somente pela graça de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que tomar determinadas medidas, me cuidar, usar máscaras, manter uma certa restrição, mesmo porque o contexto que nós estamos vivendo é um contexto de incerteza, porque ninguém sabe o que é, um diz uma coisa, outro diz outra, um aumenta, outro diz que não é tudo isso, mas que devemos ficar preocupados e nos prevenir. E muitos crentes estão desesperados. Não vou dizer para você que de vez em quando eu ouço determinadas reportagens e fico com medo. Mas nós não podemos ficar desesperados. Nós não podemos ficar desesperados como se não tivéssemos um Deus por nós.
E isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos cuidar. Mas nós precisamos entender, como nós estudamos aqui no Catecismo Maior, não são os médicos, não são os remédios, é Deus. Nós tomamos os remédios, nós vamos aos médicos, nós nos precavemos, nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos com uma boa saúde, porque somos precavidos. Nós precisamos entender que essas coisas são instrumentos. E que são eficazes ou não, pela graça de Deus, pela sua vontade. Só. Por isso, nós não nos desesperamos. Por isso, nós somos cuidadosos. Por isso, nós não somos ansiosos, como se não tivéssemos Deus. E nem somos irresponsáveis, como se essas coisas não fossem nos atingir, porque somos crentes. Mas essas coisas não devem tirar a nossa paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Olha o que Paulo fala na continuação de Colossenses capítulo 3, versos 4, 5 e 10. Paulo fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, isto, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, por isso, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. No verso 10, os revestidos de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essas são as coisas invisíveis para a alma, e a fé nos faz agir de modo com a natureza e a importância delas. O interessante é que no contexto do apóstolo Paulo, os crentes fugiam, se defendiam, como nós vemos ali no caso de... esqueci o nome dele agora. Perseguiu o povo de Deus, não vou lembrar. No caso de Esther, Mordecai, eles clamaram ao Senhor e se defenderam. E isso representa a fé daqueles irmãos. E diante dessa inicial explicação, que vai ser o âmago do livro de Abacuque, nós vemos agora o verso 4 ele dizendo assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O que Abacuque vai dizer aqui é tudo o que Hebreus disse. E eu gostaria de iniciar, eu sei que acho que não vou conseguir terminar o verso 4, aquilo que eu me propus para falar hoje. Mas olha o que diz aqui: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E nesse verso nós temos aqui muito fácil de perceber um contraste entre o justo e o ímpio, classificado como uma pessoa soberba, cuja alma não é reta, desviando-se assim da norma moral. E com base no texto, o soberbo está se referindo a quem aqui? Aos babilônicos, opressores do povo de Deus. David Baker, comentando esse verso, ele diz assim: a justiça própria babilônica, que busca seus próprios fins, não apenas conduz ao orgulho e aos atos pecaminosos dos versículos seguintes, mas também leva à morte. Em contraste com a vida que espera pelo justo, essa morte está implícita, é o fim implícito, não declarado desses homens. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E nós vamos ver isso nos Provérbios de Salomão.
mostrando essa mesma realidade. Que por causa de uma alma que não é reta, ímpia, e por causa disso ela age da maneira como age, a condenação é certa. Olha o que Provérbios capítulo 14, verso 12 vai dizer. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Ainda em Provérbios capítulo 16, verso 25, nós temos a mesma fala. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Abacuque deveria observar com cuidado a análise de Deus sobre o soberbo. E esse termo descritivo aqui no original hebraico é ser inchado, ser exaltado, ser atrevido. Essa condição de autoexaltação e estima pessoal que os babilônicos demonstraram e que o ímpio demonstra traz consigo consequências. Por isso, o indivíduo não pode ser reto em si mesmo. O soberbo não pode ser reto em si mesmo. Porque o orgulho de sua própria pessoa o condena. E essa posição de orgulho e autoconfiança também exclui o soberbo de encontrar a justiça fora de si mesmo. E a consequência de tal exaltação é vista concretamente em outro ponto, agora no caso de Israel, que age de forma presunçosa, soberba. E é interessante porque, por mais que a nossa soberba possa não se manifestar como se manifestou ali, nos babilônicos, ela pode se manifestar hoje, no nosso contexto, de outras formas. E as consequências serão as mesmas. Abra Números capítulo 14, dos versos 41 e 44. Nós vamos ver a consequência dessa autoexaltação, dessa soberba, agora no caso de Israel, que agiu de forma presunçosa. E a consequência foi trágica. Olha o que diz do verso 41 ao verso 44, e mais especificamente o verso 44. Eu vou ler o verso 41 para a gente se situar. Porém Moisés respondeu, aqui quando o povo voltou da onde? Números 14, 41 a 44. Quando voltou da terra prometida, de espiar a terra, pela primeira vez. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandato do Senhor? Por isso nós não prosperará. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Aí o verso 44, que é o ponto daquilo que eu estou dizendo. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Interessante, as expressões que são usadas aqui, temerariamente, precipitadamente, e a arca do Senhor não estava no meio deles. Ficou no arraial, porque ela ia junto para a batalha. E por que ela ia junto para a batalha? Para o povo saber que Deus estava no meio do seu povo. Olha o que Deuteronômio, o próprio Moisés vai dizer desse episódio, lá no capítulo 1, verso 43. O que significa esse temerariamente? Deuteronômio, capítulo 1, verso 43. Olha o que ele diz. Assim vos falei e não escutaste. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes a montanha. Esse temerariamente aí, tá? Moisés vai explicar que foi presunção dele. O que é presunção? Aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz. É isso que significa presunção. Presumido, vaidoso, presuntuoso. Eles foram destruídos sem misericórdia por seus inimigos, porque
presumiram em si próprios que haviam recursos suficientes para a vitória. E é assim conosco também, quando não reconhecemos que a nossa suficiência está em Deus, tanto em coisas materiais, como em coisas relativas à nossa vida e redenção, nós somos tidos por soberbos, e os soberbos jamais reconhecem que dependem de Deus para as suas realizações, mesmo as mais simples da vida. E por mais que possamos esconder isso atrás de uma religiosidade falsa, para Deus está patente a nossa autoconfiança, a nossa presunção. Às vezes é difícil para muitos fazer essa ligação. Por quê? Porque a presunção demonstrada pelos babilônicos, nós vamos ver mais adiante, foi a maneira como eles agiram na destruição, o comportamento que eles tiveram com os cativos e a postura que Nabucodonosor vai ter, e vai ser humilhado por causa disso. E às vezes nós não conseguimos ligar que esse tipo de presunção é igual à nossa realidade em coisas pequenas. E aí eu quero dar um exemplo mais próximo, vamos dizer assim, de nós, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Quando não glorificamos a Deus pelas coisas mais simples da nossa vida, pelas nossas realizações, não atribuímos a nossa boa situação e capacidade ao Senhor, dando glória a Ele por suas dádivas, estamos na mesma categoria desses classificados como soberbos. E muitas vezes essa ação de graças, ela não é uma ação de graça proferida. Quando você às vezes acorda de manhã, né, e vê que você está respirando, né, você olha para a sua casa, você vê que você tem uma vida agradável, apesar das dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades. E às vezes a gente só vê isso quando as dificuldades passam, a gente não consegue ver isso quando estamos vivendo no turbilhão. E ele diz assim: puxa, Senhor, como o Senhor é bom. Nós estamos sendo soberbos. Estamos incorrendo no mesmo pecado que foi demonstrado por Nabucodonosor, pela Babilônia, por muitos outros, por Israel. Nós vamos falar isso mais adiante. Que tentou, vamos conseguir, porque pensavam que a força estava neles. Olha o que Paulo diz: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se não o tiveras recebido? Seria interessante nós entendermos o que Paulo está falando aqui em Coríntios. Paulo faz 3 perguntas retóricas aos coríntios. A primeira dessas respostas, ele indaga quem os torna diferentes de qualquer outro. Pois quem é que te faz sobressair? Paulo está se dirigindo, ou seja, dirigindo essas palavras a cada membro da igreja, a cada pessoa individualmente. Por isso ele usa a segunda pessoa, tu. Ele desafia o indivíduo que deseja arrogantemente exibir a sua superioridade ou presunção sobre outras pessoas. E Paulo não cria nenhuma facção, nenhum grupo em seu nome ali da igreja. E Deus não concede superioridade alguma a nenhum cristão individualmente. Uma pessoa arrogante é incapaz de recorrer a alguém em busca de auxílio. É isso que a arrogância faz. Lembra que eu falei que muitas vezes nós não reconhecemos isso? E às vezes nós levantamos, ouvemos nossa oração e não glorificamos. Puxa, Senhor, que bom. Poxa, como o Senhor é bom. Muitas vezes nós não falamos isso, mas nós temos esse tipo de comportamento, sem falar. E eu quero dar um exemplo de uma coisa que eu vi na minha vida, quando eu estudava lá na faculdade,
de letras. Você via professores extremamente arrogantes. E a atitude deles com relação aos alunos, aquele distanciamento, aquela superioridade. O que é que te faz sobressair? E eu conheci uma professora de uma área que eu amava, que era análise do discurso. Você olhava para ela, isso mesmo, sério. Você não dizia nada, era uma pessoa comum. A maneira como ela tratava os alunos, uma vez eu estava fazendo um trabalho de pesquisa com ela, ela chegou para mim e falou assim: seu Quaresma, eu achava interessante que eu me chamava seu Quaresma, o que o senhor acha? Aí eu falei lá, que era de um texto, uma frase de um texto bíblico que eu apresentei para ela e tal, e eu fiquei pensando assim, cara, ela está perguntando a minha opinião, cara. A mulher que tinha um currículo de 40 páginas, a maneira como ela dava aula, como ela se relacionava com os alunos, mostrava a falta de presunção e arrogância da parte dela. E ela não era uma mulher cristã, pelo menos não como nós conhecemos, não sei nem qual era a religião dela. Mas olha que interessante, ela demonstrava isso pela atitude dela. Muitas vezes nós não acordamos de manhã ou todo dia não estamos dizendo assim: ah, Senhor, que bom, olha, eu reconheço a tua graça, eu reconheço que, poxa, a minha situação, o que nós estamos vivendo, a dificuldade, mas o Senhor está nos sustentando, e dar graças a Deus por isso. Não, a gente vai ter que ficar falando isso 24 horas por dia, mas as nossas atitudes mostram isso. A maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós vivemos nesse mundo demonstra isso. Essa falta de pretensão e o entendimento de que dependemos do Senhor. Não sei se essa professora tinha essa noção. E muitos ímpios podem ter essa noção. De não serem orgulhosos, porque como diz a palavra de Deus, a lei de Deus foi gravada no nosso coração. É gravada no coração do ímpio. O Espírito Santo convence os ímpios daquilo que é certo e do que é errado. A ação ordinária do Espírito Santo. Mas nós temos um conhecimento a mais. Nós sabemos a origem disso, dessas nossas boas realizações, de quem nós somos. E por isso agimos de uma forma mais completa, mais real, mais específica. Porque isso faz parte da nossa fé. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com muita coisa. Por quê? Porque uma pessoa arrogante é incapaz de recorrer a alguém em busca de auxílio. Como Israel. Achou que podia vencer e tomar a terra prometida, quando Deus disse que não. Olha a segunda resposta, pergunta retórica de Paulo. E que tens tu que não tenha recebido? Cada cristão de Corinto precisava entender que a fonte de tudo em suas vidas, de todos os dons, seja material ou espiritual, está em quem? Em Deus. E tem muitos ímpios que até entendem isso, mas não da forma como nós entendemos, com a nossa alma. Olha o que diz João capítulo 3, verso 27. Por isso que o Evangelho é tão importante. Porque ela vai dar um norte para os ímpios. Eles podem se beneficiar dele, das verdades do Evangelho,
Lembra o que o Senhor Jesus disse? Que Ele traz bênção sobre justos e injustos? E Ele não estava falando ali só de bênção material, não. É lógico, ali o texto era só é referido a isso, a sustento. Mas o Evangelho também traz graça à vida dos ímpios. E quando eles não reconhecem isso, serve de quê? De juízo sobre eles. Porque não há dois mundos à parte. Os crentes, que Deus está cuidando, e os descrentes, que estão à sua disposição, a seu bel prazer. E isso é, de uma certa forma, é verdade. Mas Deus, como a Escritura diz, cuida tanto de um quanto de outro. Só que esses aqui são filhos. Esses não. Eles estão sendo entesourados para a destruição. Mas Deus também está dispensando a sua misericórdia, a sua graça sobre eles. E é por isso que muitos deles são alcançados, como eu e você fomos. Olha o que diz João capítulo 3, verso 27. Respondeu João: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe fora dada. Olha o que Tiago capítulo 1, verso 17 vai dizer. Abra a sua Bíblia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que significa? Significa, conforme Paulo está dizendo aqui, que tens tu que não tenhas recebido, que cada um de nós está em débito com Deus e precisa louvá-lo por tais posses. Dessa forma não existe base alguma para qualquer tipo de orgulho ou arrogância, porque tudo que nós temos vem da mão de Deus. Por isso Paulo não estava entendendo por que esse tipo de comportamento, por que esse orgulho no meio do povo de Deus. E a terceira pergunta retórica, fechando esse quadro, diz assim: e se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivieras recebido? Se uma pessoa receber um dom, seja espiritual ou material, ela está obrigada a expressar gratidão. Seria o cúmulo da ingratidão não reconhecer a origem dessas coisas. E assim desprezar o doador, não demonstrando gratidão a ele. A pessoa que recebe esses dons age então como se sempre os tivesse possuído, se apresentando como o legítimo proprietário deles. Eu gosto de me lembrar da criação. Na criação. Por isso que o homem é orgulhoso, o homem que não reconhece a existência de Deus. O que nós éramos? Nós não existíamos. Qual foi a nossa primeira existência? Barro, um boneco de barro. Não é isso que a Escritura diz? E todas as vezes que nós morremos, nós viramos o pó e voltamos à terra para nos lembrar, em meio à desgraça da morte, da onde viemos e quem nos moldou. Por isso que a morte lança qualquer tipo de orgulho no lixo. Então, dentro dessa perspectiva, se Deus concedeu graça ao seu povo, então nós nos tornamos o quê? Recebedores de bênçãos incontáveis da parte de Deus. Se nós dependemos inteiramente de Deus, nós não podemos dar a nós mesmos qualquer crédito pelas nossas aquisições. Israel não poderia pensar que a sua força militar vinha das suas próprias mãos, não. Eles viram isso ali em Números, é isso que a Escritura está nos mostrando ali em Números. Quantas vezes Deus demonstrou isso na prática com Gideão?
300 homens. E muitos outros casos. Por que Deus não queria que se fizesse um recenseamento do seu povo? Porque a maneira de se contabilizar força e poder era ver quantos homens e quantas armas de guerra se tinha. E aí voltamos ao mesmo princípio que eu coloquei aqui falando dos médicos. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós às vezes pegamos os instrumentos e colocamos no lugar daquele que se utiliza deles. Ele nos dá os instrumentos, mas nós precisamos perceber que o que vem a partir disso é por meio dele. Não são os instrumentos, pura e simplesmente. Não são as armas. Não são os dons. Não são as capacidades. Quanta gente aí inteligente, né? Competente, honesta, né? E que não é reconhecido mundialmente, não fica milionário, né? Apesar dessas coisas serem importantes para o sustento deles, para a sua preservação. Mas quantos têm isso? Não tem nada disso. Essas coisas são para mostrar que são instrumentos, que a nossa confiança não tem que estar nessas coisas. E quando a nossa confiança não está nessas coisas, nós nos preparamos. Engraçado, né? Não é o contrário. Eu sei que o Senhor protege a minha saúde, então eu vou ficar aberto, não vou tomar remédio, não vou usar isso, não vou fazer aquilo, não vou seguir as recomendações dos médicos. É o contrário. É o contrário. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos preparamos. Mas a nossa segurança não está ali. Abra Deuteronômio capítulo 7, versos 16 a 18. Parece estranho, né? É o que Paulo fala, é loucura para aqueles que não creem. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso seria por cilada. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Abram Deuteronômio capítulo 8, versos 17 a 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Israel precisava entender que o poderio militar dele não estava na mão dele, não dependia do número de homens, nem da capacidade bélica deles, mas do Senhor. E todas as vezes que eles tinham que sair à batalha, eles tinham que se preparar para a batalha, mesmo quando Deus dava o livramento, sem eles terem levantado uma espada ou escudo. Essas coisas não são à toa. É para que nós coloquemos os olhos nessas coisas, possamos olhar o nosso tempo e perceber que o Deus naquele tempo é o Deus de hoje também. Apesar de haverem algumas diferenças nas suas manifestações, apesar de não vermos a presença de Deus como via-se ali no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando a Escritura estava sendo escrita, mas nós, pela Escritura que foi escrita, temos a certeza que Ele está ali, que Ele está conosco, apesar de nós não vermos. A fé é a certeza das coisas que não se vêem. E apesar dessas coisas acontecerem naquele tempo, não como nós pensamos, como se fosse um show de milagres, como tem uma igreja de show de milagres, não era assim.
Era uma coisa bem pontual. Não era toda semana tinha festa de milagre e coisas portentosas da parte de Deus. Não era assim. Às vezes a diferença de um versículo para outro era de anos. De um capítulo para outro era de anos. Porque também naquele tempo as pessoas deveriam viver por fé. E é interessante porque essas histórias não são colocadas na Escritura como simples histórias, mas para nos ensinar a respeito de Deus e de nós mesmos e a nos ajudar a viver nesse mundo, como diz Hebreus, tendo certeza das coisas que não se vê e na esperança daquilo que virá, a convicção de fatos que não se vê. E a certeza das coisas que se esperam. Abra Atos capítulo 12, versos 20 a 23. Não são simples histórias. Essas histórias nos ensinam a respeito de Deus e de nós mesmos, para que possamos lançar a nossa confiança no Senhor, não naquelas coisas que nós estamos vendo. E era isso que estava sendo exigido de Abacuque. Qual era a pergunta de Abacuque? Senhor, como é que você vai restaurar Israel? Você vai destruir Israel? Como? Como é que a promessa vai ser consumada? Veja o que aconteceu com o povo de Israel aí, fazendo diferenciação, Israel e Judá. Eles foram dizimados. É isso que está acontecendo conosco. Nós seremos levados para a Babilônia. Acabou. Uma nação decide existir por duas coisas: espaço físico e a sua língua. Uma nação perde uma identidade quando ela deixa de habitar num determinado lugar e deixa de falar todas a mesma língua. Percebam, quando o povo voltou do desterro babilônico, qual foi a reclamação? Que os filhos daqueles que ficaram falavam meio asdodita, meio amonita. Perderam a sua identidade, porque perderam a sua língua. Como, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Como o seu povo vai ser constituído? Como a promessa vai ser concretizada? Se Israel vai deixar de existir? E aí, no caso, Judá, né? Entendam. Pela força, às vezes, da palavra. Atos 12, de 20 a 23. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e com medo de vermes expirou. Por que a Escritura está dizendo qual seria a perspectiva de Herodes correta? Pegar aquela glória que estava sendo dada pela boca do povo e dar a Deus. Ele não fez isso. Morreu. Foi presunçoso. Foi orgulhoso. E todas as vezes que achamos que nós agimos assim, pelas nossas forças, não entendemos que estamos na mão do Senhor e colocamos a nossa vida na mão dele, sabendo que as coisas vão funcionar ou vão deixar de funcionar pela sua vontade. Nós deveríamos ter o mesmo fim que Herodes teve. Abra Daniel capítulo 4. Esse texto é um pouquinho mais longo.
Perceba que estamos dentro do contexto das perguntas retóricas do apóstolo Paulo. Como não reconhecer aquilo que Deus fez, os dons, as benécias, que tudo vem da mão do Senhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Somos ingratos quando não reconhecemos isso. Que não é a nossa glória, que não é o nosso poder, que não é a nossa força, que não é a nossa inteligência, que não é a nossa capacidade, mas é o Senhor quem nos dá essas coisas. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao cabo de 12 meses, passeando pelo palácio, sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É interessante, é muito complicado. E eu não quero aqui emitir um juízo geral nisso não, mas quando uma pessoa fala muito eu, meu, minha, meu currículo, a minha, o meu, como é que chama essa palavra? Background, porque eu, é uma pessoa que está cheia de si mesma, e por mais que possa aparentar que não, o seu coração está assim. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, fartião como ervas, como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá o quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que crescessem os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: quem fazes? O orgulho torna o homem independente de Deus, e maior que Deus, mais sábio, mais forte, melhor e mais justo. Quantas vezes nós demonstramos isso? Que somos mais justos do que Deus. Quantas vezes? O Senhor, quando foi atrás daquelas pessoas perdidas de Israel, os fariseus disseram para ele o quê? Tu se reúnes com prostitutas e publicanos. Eles eram mais justos que Cristo. Complicado. Quando nós recusamos a fazer aquilo que a Bíblia nos fala com relação aos nossos irmãos, a perdoar, ou a ter qualquer outro tipo de comportamento, e nós não fazemos isso e achamos que estamos certos, nós estamos sendo prepotentes. Quando em determinadas dificuldades nós não queremos ser ajudados por ninguém, nós demonstramos essa soberba, esse orgulho. Porque essas coisas nos humilham, né? Nós estamos dizendo que nós somos mais justos, mais santos, mais puros.
Por isso, por meio das palavras de Abacuque, fica claro que o soberbo não pode ser reto diante de Deus. Eles terão de enfrentar condenação e juízo. Para o profeta Abacuque, poderia parecer que os caldeus impetuosos e arrogantes continuariam a prosperar, porque era isso que ele estava vendo. Mas como a sua alma não era reta neles, eles deveriam esperar o quê? O juízo final. O seu procedimento era um indicador desse juízo, não só no mundo vindouro, aqui, se eles não se arrependessem. Como Nabucodonosor, que ele reconhece. O procedimento deles era um indicador desse juízo. Eles demonstravam isso. Eu me lembro do Salmo 1, mais precisamente ali do verso da segunda estrofe, quando o salmista classifica os ímpios como pecadores. O significado ali daquela palavra é pecador quanto mais, é chata no original, pecador quanto mais, sujeito ao castigo divino por causa das suas obras, aquilo que ele faz. É isso aqui que nós estamos vendo em Abacuque. Por isso ele diz, a sua alma não é reta, e por isso ele vai morrer. Ele não diz isso claramente, mas está implícito. Por quê? Porque ele diz, de outra parte, no outro extremo, na oposição, mas o justo viverá pela fé. E por mais que não esteja claro aqui, está implícito a morte e a vida. A soberba, o orgulho, a jactância são indicadores do juízo de Deus. E tem como consequência esse juízo da parte de Deus. Abra Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. Olha o que ele diz: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O procedimento deles era o principal juiz contra eles, o principal algoz. Eles demonstravam isso com a sua vida. Por isso que servia isso de consolo a Abacuque. E deveria servir de consolo. Por quê? Porque o justo vai viver pela fé, e enquanto o soberbo, o ímpio, vai estar acumulando na sua vida o juízo de Deus. E aqui há uma grande oposição, que é a continuação do verso, que eu não vou desenvolver hoje. O soberbo e o humilde. O soberbo e o justo. Abra o Mateus capítulo 5, verso 3. Eu gostaria de terminar com esse texto. Percebam as oposições que estão em contraste: vida, morte; soberbo, humildade. Mateus capítulo 5, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam que ele começa a caracterizar os cidadãos do céu. A porta de entrada para a característica de um cristão é essa humildade piedosa, que deve ser demonstrada na nossa vida, em contrapartida daquilo que o ímpio demonstra, a soberba no seu coração. Essa é a grande oposição.
O soberbo com a sua vida está trazendo juízo, ele está vivendo por meio disso, da falta de entendimento da dependência de Deus. Ele é sozinho, ele é senhor de si. E ele vive a sua vida dessa forma. Mas o justo vive na dependência do Senhor. E a palavra aqui, humilde, é interessante, é completamente contrária, né? Por quê? Porque o soberbo é aquele que está cheio de si. A palavra literalmente significa isso. E humilde aqui. A palavra aqui muitas vezes traduzida por pobre. É aquele que não tem nada. Essa é a grande diferença. Por isso esses contextos da Escritura de completa oposição, vida e morte, né? Quem quiser viver nesse mundo vai morrer. Quem quiser morrer nesse mundo vai viver. É assim. E aí o Senhor está condenando aquele povo, os babilônicos, pelo seu próprio pecado. E dizendo que espera esses homens, que não vivem pela fé, é juízo. Muitos ali não veriam, como Abraão não viu a promessa, contemplou de longe. Ele teve um vislumbre da glória de Cristo. Como Moisés contemplou de longe a terra prometida, ele não entrou nela, pelo menos na física, mas na espiritual ele está lá, que vai se materializar fisicamente também. Mas ele contemplou, ele viu. E provavelmente seu coração se encheu de alegria, porque ele viu nesse mundo as promessas de Deus sendo concretizadas como espelho para a vida futura. Ele almejava uma terra superior. Apesar de estar indo em direção a uma terra física, a uma promessa, a uma herança física, ele sabia que aquilo ali não era tudo, era uma parte só, uma parte bem pequena, mas tão gloriosa quanto, que apontava para aquele que haveria de vir e para aquela cidade que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 22. E eu vou até adiantar, porque a temática de Abacuque é a mesma temática de Apocalipse. Capítulo 22, verso 11. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É isso que significa ali o que Abacuque vai dizer. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E é nessa expectativa que nós temos que viver. Abacuque vai continuar quando vai dizer: o justo vai viver pela fé. E nós vamos ver o que nós já dissemos, de uma certa forma negativa, apresentando essa primeira parte do soberbo e que a alma dele não é reta nele. Agora nós vamos ver a contraparte de forma mais minuciosa. E de uma certa forma vamos repetir, não uma repetição pura e simplesmente, mas abrangendo o que realmente significa e que já está sendo manifestado na primeira parte, nessa oposição. A alma do ímpio não é reta nele, mas o justo vive pela fé. O texto está dizendo que o ímpio não vive pela fé, não vive na dependência de Deus, e por causa disso ele está amontoando sobre si destruição. Não interessa se está prosperando agora, ele vai cair, com certeza.
Deus não permite que a impiedade dure por muito tempo. É só você olhar. Até para um alívio da humanidade. Veja a Segunda Guerra Mundial. Quanto tempo durou? Uns 5 anos, mais ou menos. A Segunda Guerra Mundial, a primeira, mais ou menos isso também. Veja os impérios no mundo de opressão e tirania. Na nossa própria época, nesses últimos 2 séculos, de uma certa forma nós vivenciamos metade de um praticamente quase pela metade outro nós estamos vivenciando aqui. Poderes caindo, reinos subindo, outras pessoas oprimindo outras pessoas, passando anos, às vezes centenas deles, mas eles não permanecem, eles caem, porque Deus é misericordioso. E aí outras ondas vêm, outras opressões vêm, e parece para nós, para muitos de nós que vivemos isso, que a coisa é eterna. Mas não. O Senhor traz juízo, porque o pecado não pode ficar sem justiça. E o juízo vem de forma moral, de forma subjetiva, como de forma física também. Mas ele não é total nesse mundo. Nem perfeito. Perfeito em que sentido? De uma destruição total. Porque Deus é misericordioso, enquanto ainda há tempo. Por isso ele diz: continue justo na prática de justiça. E o ímpio continua a acumular impiedade. Porque o tempo virá. E o Senhor vai retribuir cada um segundo as suas obras. Mas não pensem que nesse mundo as coisas saem desapercebidas. Deus é juiz sobre todas as coisas. E não é pela nossa justiça. Se formos colocados na balança dos nossos opressores, nós vamos ver que não vai ser muito diferente. Pelo menos no nosso coração. E que se há diferença, se um pesa mais do que o outro, para o bem, é pela graça de Deus. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos nada da vida cristã. Porque tanto nós quanto eles necessitamos da graça de Deus. Nós reconhecemos e vamos ao encontro dessa graça, com todas as nossas imperfeições. E o Senhor nos recebe em Cristo Jesus, por aquele que vinha, pela promessa que estava sendo manifestada ali em Abacuque, mas que notoriamente viria no tempo apropriado. E nós aguardamos o desfecho disso, porque a plenitude dos tempos já se estabeleceu, com a morte, com a ressurreição de Cristo. E agora o Senhor nos chama a viver nesse intervalo pela fé. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir que o Senhor esteja consolando o nosso coração e nos dando sabedoria para vivermos nesse mundo, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, ou em outras qualquer, de tranquilidade, de benécia, de prosperidade, Pai, com o coração, Senhor Deus, no Senhor. Com a nossa fé em exercício, Pai, percebendo, não só nos momentos de dificuldade, mas nos momentos de grande, Senhor Deus, abundância, que a nossa expectativa, Senhor, não é esse mundo, mas o mundo por vir. E que somos chamados a viver nesse mundo, nessa expectativa, como diz a palavra de Deus, apressando e aguardando a vida do Senhor Jesus.
Fica com o teu povo, Pai, que a tua palavra possa consolar o nosso coração em tempos de dificuldade, em tempos como estamos vivendo hoje, Senhor Deus, porque eu acho que o grande problema, Senhor Deus, pelo menos para mim, apesar dessas coisas serem ruins, não está em atividade plena, um grande problema, Senhor Deus, é não podermos, Senhor Deus, nos reunir como, Senhor, deveríamos, como sempre nos reunimos, Pai. E pode ser que venham dias piores, não na minha geração ou em outra, em que seremos proibidos completamente de estarmos aqui, como muitos irmãos nossos em outras partes do mundo, Senhor Deus, vivem, mas que o Senhor esteja nos dando da tua graça e nos fazendo nos deleitar, Senhor Deus, não deixando de cultuar ao Senhor em congregação, como povo de Deus, guardando também as nossas vidas e tomando os cuidados devidos, mas jamais negligenciando a ordem do Senhor, Pai, para a nossa própria vida, para a nossa própria alma. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.